qual versão da Bíblia devemos usar? Sobre isso eu quero falar com você hoje. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E nós temos a palavra do Senhor, a riqueza da nossa vida, a direção para a nossa vida. Mas nós temos muitas versões da Bíblia. Qual delas é a melhor? Qual nós devemos utilizar? É bom que você saiba para que você possa fazer a sua escolha. A Bíblia, no original, ela foi escrito Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, e nós temos algumas traduções. Via de regra, as traduções, elas utilizam como base para suas traduções, elas utilizam o texto majoritário, ou seja, onde se encontra na maior parte dos manuscritos, ou então o texto crítico, que é os mais antigos. E nós precisamos então optar por alguma dessas versões, qual delas imaginamos, o qual delas pensamos ser a mais fiel. O texto crítico, ele tem a sua beleza, tem o seu valor, assim como o texto majoritário. Algumas versões da Bíblia utilizam o texto majoritário, que é aquele que eu mais confio e o que eu mais utilizo e o que eu considero uma versão mais fiel. Entre elas, essa versão Almeida, Revista e Corrigida. A versão Almeida, Revista e Corrigida, ela utiliza o texto majoritário. Então, qual é a forma de tradução desse texto que eles utilizam, que é utilizado? Esse texto ele é utilizado a tradução de equivalência formal. Equivalência formal equivale a eu dizer a você que é feita uma tradução literal, palavra por palavra. Todas as palavras do original são traduzidas de forma literal. Quais são as versões da Bíblia que utilizam essa versão de tradução de equivalência formal? Almeida, Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, também tem a versão King James, que utiliza dessa forma. Então são as que mais eu recomendaria na hora de você optar pela compra, pela aquisição de alguma tradução bíblica. Almeida Corrigida Fiel, ela utiliza os textos majoritário e ela faz a tradução de equivalência formal. Fora isso, também temos o texto na tradução de equivalência dinâmica. Essa tradução de equivalência dinâmica, ela não faz uma tradução palavra por palavra, mas ela pega uma frase, ela entende essa frase e faz a tradução, então, baseado no contexto de que ela foi escrita. Tá? Nessa tradução dinâmica, nós encontramos, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional. Essas acabam utilizando essa tradução dinâmica e não a tradução formal, palavra por palavra. Eu poderia dizer que essa tradução dinâmica ela é ideia por ideia, então ela acaba sofrendo alguma interferência do homem. Ela é uma versão boa, eu já utilizei e utilizo muito a Almeida Revista e Atualizada, eu utilizo muito a Nova Versão Internacional, mas quando eu preciso ir à fonte, quando eu preciso de algo mais, que eu preciso tirar alguma dúvida, então eu utilizo Almeida Revista e Corrigida. Você pode então fazer essas escolhas. Existe também uma outra tradução que é conhecida como uma tradução mais balanceada. O que seria essa tradução balanceada? Ela utiliza o texto formal, a tradução formal, mas há momentos que ela utiliza também a tradução dinâmica, ela balanceia entre ambos e apresenta um produto final, que seria a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, é uma delas, ou a nova versão transformadora, também ela utiliza essa tradução balanceada, e há também a paráfrase. Essa a Bíblia, a linguagem viva, por exemplo, ela faz paráfrase, então é menos recomendada. Pode-se utilizar para alguns momentos, algumas reflexões,
Pode, mas eu costumo ter várias versões da Bíblia. Eu tenho aqui Almeida Corrigida Fiel, aqui é a Bíblia Apologética, que tem algum estudo também. Um outro vídeo eu quero falar sobre Bíblia de estudo. Tenho também essa Bíblia do Expositor, que ela também tem a tradução textual da Bíblia. Então temos algumas versões, mas nós precisamos então entender que existem formas diferentes de tradução. A mais fiel, que eu julgo ser uma das mais fiéis, é Almeida Revista e Corrigida. Porém, nós esbarramos em algumas situações, como por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 8, deixei o texto aqui separado, quero ver se eu consigo encontrar para fazer a leitura. Isso, diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Esse termo, entranhável afeição, é um texto, uma tradução formal, é uma tradução literal. Entranhável vem das entranhas. Então, o texto no grego original diz esse amor que vem das entranhas, ou até poderia dizer, né, do intestino, né? Então, por quê? Porque para o judeu a sede das emoções está no intestino, nas entranhas. Não é assim? Cada vez que nós ficamos felizes, ou alguém fica por alguma situação mais ansioso, não corresponde no aparelho digestivo, nas entranhas. Então era essa a intenção que se tinha. Já a versão Almeida Revista e Atualizada, ela já traduz de uma maneira diferente. Ela coloca ali como profunda afeição. A terna misericórdia diz na Revista Atualizada, e na NVI fala profunda afeição. Então nós temos pouca perda, não perdemos muito nessa tradução, mas é bom que você saiba que literalmente ele está falando entranháveis afeição em Jesus Cristo. Então são alguns nuances que precisamos ter para poder fazer a nossa escolha. Por exemplo, em Provérbios fala o texto sobre a mulher iracunda, é aquela mulher rixosa. Então quando você lê esse texto, talvez isso não lhe comunique muito. Aí então tem outras traduções que dizem a mulher que resmunga, a mulher que só reclama. Então ela faz uma tradução já numa linguagem mais fácil, de mais fácil entendimento. Mas não é uma tradução literal, mas é uma tradução já dinâmica, utilizando então o contexto para que a pessoa possa entender. Pastor, então se eu quiser essa tradução dinâmica, eu posso? Pode, mas eu recomendo para você que dê preferência para ter outras versões de Bíblias. Quantas versões de Bíblias você tem na sua casa? Você tem investido nisso? É importante que você o faça. Eu mesmo, como já falei, eu tenho tradução na linguagem de hoje, eu tenho a nova versão internacional, eu tenho essa versão textual, eu tenho a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, para poder fazer alguma comparação entre outros textos, outras fontes, né, de comentários de eruditos que podem enriquecer o estudo da palavra do Senhor. E ainda temos, fora a questão dessa tradução formal, a dinâmica balanceada, temos também a paráfrase, que eu acho que eu já comentei anteriormente. Essa paráfrase, então, pega-se o texto e parafraseia, está parafraseando. É um tanto quanto perigoso isso, tá bom? Então é importante que você saiba, mas que você ame a palavra do Senhor, que você a tenha, ou talvez como Paulo, que ele falou nas suas cartas, ele disse que nós devemos ter contato com essas coisas, mas somente nós devemos reter aquilo que é bom, né? Examine todas as coisas, mas retenha aquilo que é bom. Então, qual versão bíblica você vai optar? A tradução que eu recomendo é Almeida, João Ferreira de Almeida. Então você vai na sua Bíblia, no início, vê se é a tradução João Ferreira de Almeida. É a melhor tradução. Dentre elas, temos algumas versões de Bíblia. E aí, como eu falei, a primeira eu colocaria Almeida, Revista e Corrigida. Depois pode ser Almeida, Corrigida, Fiel. Depois Almeida, Revista e Atualizada.
Depois, Nova Versão Internacional. Então nós temos aí uma sequência aí de Bíblias, mas você precisa optar por uma, a mais fiel, que eu julgo ser a mais fiel, Almeida, Revista e Corrigida. Que você possa ter bons estudos da Palavra do Senhor, entendendo que a Palavra é aquele que é a fonte de inspiração para as nossas vidas, né? Então ela tem sido preservada no decorrer do tempo para que eu e você pudéssemos ter direção, para que eu e você pudéssemos ter na Palavra a nossa regra de fé e de prática. Graça e paz de Cristo, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.